Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Meu nome é professora Sandy e eu trabalho no Projeto Paz da Escola Castro Alves. Hoje eu estou aqui para ensinar o primeiro ano um pouquinho sobre matemática. Vamos lá? Para começar, eu preciso que vocês me digam o que significa esses símbolos. Quando andamos de carro, nós encontramos essas placas. O que elas significam? Isso, elas significam o que nós devemos fazer. Essa placa aqui é a placa pare e ela significa que nós devemos parar naquele local. Quando estamos com vontade de fazer xixi e vamos ao banheiro, nós encontramos essas placas. Mas o que elas significam? Isso mesmo, elas nos mostram qual é o banheiro dos meninos e qual é o banheiro das meninas. São símbolos. E agora? Que símbolos são esses? Isso mesmo, são as letras. E com as letras nós formamos as palavras. E com as palavras nós conseguimos nos comunicar, contar histórias e identificar coisas. E esses aqui? São letras? Não, são números. Os números também são símbolos e eles nos ajudam a representar. Vocês sabem o quê? Então espere um pouquinho, porque eu vou contar tudo para vocês. Você sabia que já existiu um mundo sem números? Pois é. Muito tempo atrás, lá no tempo onde os homens viviam em cavernas, os números não existiam. Os homens pré-históricos tiravam tudo da natureza. Eles caçavam para se alimentar, dormiam em cavernas e quando acabavam os alimentos, eles mudavam de lugar e não precisavam contar. Conforme o tempo foi passando, o homem foi desenvolvendo suas habilidades. Começou a cuidar e ter animais domésticos. Aprendeu a plantar seu alimento e construir suas casas. Isso fez com que parassem de se mudar e vivessem em grupos maiores. Mas com o cuidado dos animais veio uma necessidade. Como eles iriam controlar quantos animais tinham? Depois de passarem o dia no campo, quantos animais teriam quando retornassem para casa no final da tarde? Foi aí que o homem teve uma ideia. Pegou pedrinhas, uma para cada animal que estivesse em seu rebanho. Quando saía, ele colocava as pedras dentro de um saco e quando retornava, ele tirava as pedras desse mesmo saco e via se sobrava alguma, porque aí significava que estavam faltando animais. O homem plantava sua comida. Com o tempo, foi percebendo que as coisas sempre aconteciam da mesma forma. Percebeu que até mesmo as plantas tinham um determinado tempo para crescer. Com isso, veio a necessidade de entender mais sobre as fases da lua, sobre as estações do ano. E foi aí que aconteceu a criação dos primeiros calendários, que por fim usavam os números e a matemática, né? Os homens de antigamente também sentiam a necessidade de medir as coisas. Mas como fariam isso? Como ainda não existiam nem os números e nem as réguas, eles usavam as partes do corpo. De repente, surgiu um problema. A história de contar pedrinhas ou gravetos foi ficando bem difícil com o tempo. Algumas vezes eram muitas ovelhas. As pedras pesavam ou os gravetos acabavam se perdendo. Eles precisavam criar uma forma mais fácil de contar. Foi aí que o homem decidiu que precisava inventar sinais que representassem os números. Símbolos! Lembra do começo da aula? Primeiro, símbolos bem fáceis, somente uns risquinhos.
Mas com o tempo, cada lugar foi inventando sua forma de contar, como por exemplo os romanos e esses números que parecem letras. No Antigo Egito, eles usavam os risquinhos e também desenhos para simbolizar as quantidades. Olha que legal! Ai, imagina um número bem grandão, devia dar um trabalhão para desenhar, né? Muitas formas para representar os números foram criadas. Nós usamos a sequência que vem lá do Vale do Rio Indo, hoje chamado de Paquistão. O nome dessa sequência numérica se chama Indo-Arábica. Não era exatamente igual ao que conhecemos hoje. Ela foi mudando de pouquinho em pouquinho conforme o tempo passava. E esses são os nossos números, nossa forma de simbolizar quantidades. Você pode parar o vídeo para olhar melhor. Consegue contar quanto de cada fruta tem ali? Números são tão importantes e tão legais, não é mesmo? Você já imaginou um mundo sem números? Ai, eu não. Viram? Os números estão em todos os lugares. Nos celulares, nas placas de trânsito, no dinheiro, na régua, nos calendários e mais um monte de coisa. Vamos brincar? Então é o seguinte, procure os números aí na sua casa. Você pode olhar na televisão, no computador, nas embalagens de comida ou até embaixo do seu sapato. Eu vou contar até 10 e vocês têm que procurar. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Muito bem! Essa brincadeira foi muito divertida, né? Então vamos recapitular. Hoje nós aprendemos que os números são símbolos e eles nos ajudam em muitas coisas, até mesmo para medir o tamanho do nosso pé. Nós usamos os números para quantificar, ou seja, para saber quantos são, quantas ovelhas, quantos alunos, quantos dias faltam para a gente voltar para a escola, quanto dinheiro a gente precisa para comprar aquele brinquedo e também para medir quanto de farinha vai na receita de bolo, qual é o tamanho da sua roupa. Mas vamos falar sobre isso e sobre muitas outras coisas nas próximas aulas. Eu espero você. Até!